Porque eu moro aqui, acho que fazem 13 anos, se eu não estou enganado. O Riba tá com 21, né? 21. E aí eu me lembro que desde que a gente se mudou para cá, né? E para quem não sabe, o Fred e o Riba moram aqui na frente, né? Então, aqui nessa janela aqui, logo ali em cima, né? A casa deles é em cima do morro, assim. Então, apesar de ter as taquareiras ali e tudo mais, a gente sempre escutava muito, né? Então, os ensaios do Riba, né? No começo era só Incomodei os vizinhos, incomodei os vizinhos. Depois de 13 anos, que incomodou um pouco. No começo era só uma batucada, assim, né? Depois começou a ganhar, ganhar ritmo Vamos mesmo evoluir. e tal. Então, essa trajetória, quando o Riba começou a aparecer mesmo nos palcos, de, o guri é aquele. Ainda hoje eu falei pra Letícia, ela, mas é aquele que tocava a bateria? Isso, aquele mesmo. Aquele mesmo. Alguma vez passou na tua cabeça que os vizinhos te escutavam, Riba? Com certeza, com toda certeza. Eu tenho amigos, aqui o meu amigo aqui do lado, o Otávio, também é vizinho, também falava, cara, dá pra escutar tudo. Até se tu espirra, aí tu imagina tu tocando a bateria. E a avó também sempre falou, todo mundo mora pertinho ali, então eu tinha a noção que tinha gente me escutando quando eu tocava, né? Até porque não é um instrumento muito baixo, né? Não tem... Sim. E o cara se empolga, né? O cara senta na bateria e senta a mão e azar. Que legal. Ô Fred, pois é. E aí veio o Riba e tu começou a... Ele que se interessou primeiro, quer dizer, de pequenininho já batucava alguma coisa e tal. Como é que tu percebeu que isso seria, de repente, um caminho legal de se incentivar, embora tu, como músico, já fosse fazer isso, né? Cara... Eu vou buscar um chopp ali pra nós. Ele começou na barriga, né? Na verdade, porque... A Nana, né, quando a gente se conheceu e se apaixonou, né, e ficou juntos, a gente se emparcerou muito. Então era uma coisa que a gente tava muito junto em todos os momentos, assim, né, e a gente trabalhava junto, a gente se conheceu assim. E nessa época a gente tocava bastante com a banda Tiranossauro Sex, em São Leopoldo. E ela ia em todos os shows. A gente tocava em São Leopoldo, Novo Hamburgo, arredores, Porto Alegre ali, mas ela não faltava um. E com essa banda também, né? Nessa banda eu entrei por convite do cunhado dela, que é o Murilo. Que foi quando eu conheci o Murilo também. Porque ele morava em Novo Hamburgo e eles tinham essa banda e precisavam de um vocalista lá, e aí um dia ela disse, meu cunhado lá tá com uma banda, precisa de um vocalista, e aí eu fui lá fazer um teste, né, com a galera e deu certo. E aí a gente tocava muito com essa banda e ela ia em todos os shows. E aí grávida, seguia em todos os shows, só que daí, quanto maior a barriga crescia, mas ela ficava pertinho do palco, assim, muitas vezes em cima do palco, no cantinho, sentadinha, porque, né, dependendo... Obrigado. Aí, saúde então, né? Vamos esperar ele fazer o brinde. E aí o Riba, né, dentro da barriga, e o batera, assim, tinha a mão pesada, né? Saúde! Vamos tomar esse chopp maravilhoso. Valeu, Alex. Valeu, Alex. Que beleza. E aí, assim, o batera batia bem, assim, né? A bateria era bem forte. E ele na barriga, eu tenho certeza que ele ficava... ouvindo a batida. Ficou aquilo ali, né? Porque, cara, tu sabe, né? A gente, quando o filho nasce, ele tá chorando, tu fala no ouvido dele, ele para. Porque ele reconhece a tua voz de tu falar na barriga durante toda a gestação. Sim. Imagina, quase todo fim de semana ali, ele na barriga e ouvindo. Cara, não tem como. Nasceu pilhado mesmo. Cara, com uns 3 anos a gente deu a primeira batera. Eu tava tentando lembrar hoje, assim, o que nos levou a dar a primeira batera para ele. Eu não sei se ele viu e se encantou em algum lugar que a gente chegou, ele foi na batera, no brinquedo, alguma coisa assim. Mas eu sei que a gente deu a primeira baterinha para ele de brinquedo, assim, né? Eu lembro muito da avó Beth falar, e tem uma foto minha, piazinho, de fralda, em cima da pia da avó. E a avó tinha umas panelas de ferro, de bronze, antiga, assim. E ela botava as panelas pra mim, e eu com as colheres de pau... E ficava batucando nas panelas, assim. Então acho que desde pequeno, assim, mostrei que curtia que esse ritmo, lado. Assim, exato. Eu acho que vinha de dentro de ti, assim, o que é isso aí, né? Tanto um ritmo. Sabe que o Gabriel às vezes me surpreende,
porque com todas as necessidades especiais dele, mas, cara, ele pega os brinquedos dele, né? E ele começa a bater. Ouviu o som. Ele começa a ver os sons diferentes e daqui a pouquinho ele tá fazendo alguma coisa ali, sabe? Então, com 1 aninho e meio, ele tem essa percepção. Isso é muito legal, né? É legal até de pensar nos brinquedos com som, assim, né? Porque daí Sim. vamos estimular daqui a pouco ele de uma forma massa, né? O Dindo dele já disse que comprou uma bateriazinha Que miniatura. legal, cara. Eu penso naqueles assim, não sei como é que chama, xilofone, talvez. Talvez. Que o cara toca, Sim. gling, 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 vai pro lado, dá uma viagem, né? De Sim. som, Como é que é o né? barulho? Como é que é o barulho? Gling, 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 gling. Mas enfim, né? Com 3 anos a gente deu a primeira baterinha de brinquedo, assim, aquelas que tu compra ali na Superfest, na Trilegal, na loja de criança. Cara, deu 2 semanas, detonou a batera, assim, batendo. A gente já teve, tivemos que ir atrás de uma batera infantil ainda mais estruturadinha, né? Parará. Mais robusta. E, né? cara, daí a gente deu uma outra batera pra ele e aí que a gente começou a ver esse, mas, né, tem uma coisa legal aí, né? O cara tem um ritmo que eu não toco bateria, sabe? Eu tentava brincar um pouco, ele pequenininho tocava muito melhor que eu já. Eu não tenho a menor noção. Cara, e aí ele assim, e aí eu pegava o violão, né? Ele pequenininho, vamos fazer, e ficava brincando ali numas músicas. E aí a coisa foi caminhando assim, né? Nós dois, e ele se descobrindo como batera, né? Foi muito legal. legal, assim, essa evolução, né? E aí fomos evoluindo, né? À medida que ele foi crescendo. Daí teve um Natal, né? Acho que foi Natal que a gente deu uma batera daí. Porrada pronta, mesmo. grande pra ele, aniversário. Aniversário. Aí a gente tentou esconder com o lençol, a batera montada em casa. Como é que tu vai esconder uma batera e disfarçar, né? Cara, foi muito É um engraçado. carro. Cara, Quase é um um carro. negócio, eu olhei assim, não dei um sol flutuando. É uma bola de futebol. É, não. E aí deu a primeira batera dele. Aí ele foi às ganhas, né, na batera. Que legal. Fez parceria, né? Tive bandinha Teve também na bandinha. adolescência. É isso aí. É o incentivo, né? Aham. Que a gente... Só que a gente foi enxergando nele isso, né? Essa desenvoltura, né? Todo mundo ficava impressionado que via ele tocar. E a gente tinha uma família a família Os Celistres, até uma época, eram muito unidos, assim. Então, todo domingo tinha reunião no Refresqueiro, que aqui em cima mora a maioria dos Celistres ali, né? Morava o seu Dilon, a Dona Ivone, e eles conseguiram com os 4 filhos construíssem suas casas no mesmo terreno. Então, a gente ia no meio disso, tu tem um gazebão, assim, com piscina, é onde a família se reunia em todos os eventos e que todo legal. fim de semana. Aham. E, cara, muita gente musical ali também, né? O Guto Celistre, o Dani Celistre, o Tomás. A gente fazia muito som lá. E aí o Ribinha, né? Com a sua bateria, a gente leva todos os natais, a gente montava o nosso palco lá, fazia uma jam session de música. Que legal. Era uma coisa muito legal. E aí ele foi construindo a vida musical dele também, se aprimorando, né? No tocar mesmo, né? Não teve muita aula, né? Não, nunca botei ele, eu acho. Pois numa é, aula de eu ia bateria. perguntar isso. Foi natural, assim? Nem Foi bateria, autodidata mesmo? Nem violão, nem voz. A história do violão é mais impressionante ainda que a bateria, né? É. Que é uma coisa que eu não sei, deixa eu dizer assim, como é que pode, né? Porque cara, é que eu, né, quando eu tive na minha decepção, vou ter que aprender, né, a tocar esse violão, né? Cara, fiz aula de guitarra, daí eu não sabia nem tocar uma música, fui numa aula de guitarra, o cara me ensinava escala, deu, não é isso. Aí fiz aula com o cara da noite, fiz aula comprava as revistinhas, tentava tocar de tudo, porque naquela época, né? Foi muito difícil para mim até eu pegar a manha de tocar e cantar, até destravar isso, né, na minha percepção musical. Cara, esse aqui, pequeno ainda, baterista, né? Daqui a pouco, 9 anos. 9 anos, pegou meu violão, assim. Começou. Ô pai, como é que é a nota tal, assim? Daí eu comecei a pensar, cara, queria aprender a tocar violão. Eu, tá, tu tem a nota ré. Aí ele com o dedinho, né? Que nem todo mundo que vai pegar o violão, que não sabe, tenta. Nota lá. Beleza? Mostrei uma nota ou outra pra ele ali. Disse, tem uma música fácil de tocar aqui. Sei lá. Ei, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. 3 notinhas, assim, né? Eu disse, essa música é fácil de tocar. E sei lá, acho que eu fui trabalhar.
Eu cheguei em casa de noite, assim, ele tocando e cantando a música. Ei, dó. Cara, eu fiquei assim, como assim, cara? Que é isso? E aí ele foi desenvolvendo também sozinho a parte do violão e do canto. Uhum. Né? Então, assim, comigo ele sempre tocava, mas ele começou a desenvolver com ele essa parte do violão, assim. Uhum. E isso daí começou a abrir mais ainda a percepção musical dele, né? Começou né, brincar mais com os instrumentos. Teve uma época que começou a gravar suas coisas ali, pequeno ainda, gravar quando, né, fazia as suas edições, né, e tudo mais, e era bem legal, assim, ver a evolução dele, né, musical, para esse outro lado que eu nunca imaginei. Eu pensei, batera, vai sempre ser batera, né, temos um baita batera, se a gente botar ele daqui a pouco a fazer aula com os caras profissionais, bem bons assim, ele vai voar. Mas não, quis o destino que ele se encantasse pelo violão. Pois é, daí do nada vendeu a bateria. Começou a parar de tocar, começou a se pilhar na música. Uhum. E na veia da família ele se mostrou um poeta, um compositor. Então ele começou a compor as músicas dele já faz um tempo. Isso aí, cara, foi uma coisa que também, cada vez mais, eu fui tendo uma admiração cada vez maior, principalmente, né, pela pessoa que ele é, mas pelo lado musical dele, que eu sempre fiquei impressionado, assim, sem aula nenhuma, sem teoria. Quando ele era pequeno ainda não tinha tanta informação, né, e também não se buscava tanta informação na internet. E o que ele se desenvolveu e o que ele se tornou hoje, né, eu fico assim, eu sei que teve muito da minha influência, mas ele veio com esse dom, sabe? Para mim não tem outra explicação. Por mais que eu não fosse músico, por exemplo, não passasse nada, eu acho que teve a ver, né, a infância dele, mas ele veio com esse dom do ouvido, da música, de ter a facilidade de fazer as coisas, né? Isso não só na música, no esporte, que hoje ele trabalha e adora. No futebol, tentamos ele ser jogador de futebol também, porque teve uma época que ele se encarnou no futebol e jogava bem, e joga bem até hoje. Então, assim, são coisas As boladas eu ouvi. As boladas, né, os gritos. A galera aqui do bairro jogou muito futebolzinho aqui em casa. Né? Fizemos vários futebols, joguinhos. Que legal. Ô Riba, e qual que é a tua visão, assim? Quanto que o incentivo do teu pai fez a diferença, assim? Cara, total, né? Total, acho que desde o princípio do seguinte que eu sempre pedia, né? Pai, por exemplo, quero aprender a tocar violão. E o pai em nenhum momento ele falava, não, fica na bateria, que tu já sabe. Ou, mais tarde eu te mostro. Era sempre na hora. Não, vem cá, vamos aprender. O pai te mostra. Não, faz assim que o pai sabe, o pai, né, acha melhor assim. E sempre foi me dando dica, e aí fui crescendo, e eu lembro de ver um vídeo esses tempos, com 11 anos, o pai já começou, não, agora vamos começar a ir com o pai fazer o som nos bares, nos lugares, e com 11 anos comecei a tocar. Acho que um dos primeiros shows que a gente fez junto foi no antigo Santo Pecato, que é ali na Borges, ali no primeiro espaço, que era ali na Borges, o primeiro espaço que eles tiveram, se eu não me engano, perto da padaria dos Manos, ali do Jaci. Ali, eu acho, isso, né? Isso aí. Onde é uma escola agora. Isso aí. E a partir daí o pai só jogou pra frente, assim, me puxando cada vez mais e me incentivando muito, e a fazer música, e a gravar minhas músicas, e vai pra festival, e o pai te leva, o pai tá junto. Então acho que não teria como eu ter vivido 90% da história que eu já vivi na música se não tivesse meu pai. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Legal. Nenhuma.